Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Estava sumida, depois dos últimos vídeos que eu postei aqui, emocionada, né? Falando da possibilidade de conseguir engravidar com o estimulador de ovulação, né? Que iria dar início a um tratamento ali com a minha ginecologista. Então, fiz o tratamento, né? Mas não deu certo. Infelizmente, não deu certo. E já no finalzinho desse tratamento, aconteceu um episódio, uma situação muito triste para mim, que foi a perda do meu cachorro Marley, que iria fazer 10 anos que estava comigo. Eu pensei que era menos tempo, mas não, fiz a soma, ele iria fazer 10 anos que estava comigo. E foi de uma forma muito traumatizante. Foi muito traumatizante até agora. Eu acho que tudo que aconteceu foi. Eu sei que a maioria dos vídeos que eu posto aqui é mais assim, emocionada, mas essa é a minha realidade. Muitos não me conhecem dessa forma, né? Conhecem mais como a Rose alegre, a Rose animada, a Rose que faz todo mundo rir, mas existe essa outra Rose. E eu sei que estou passando por uma fase meio depressiva. Fui na psicóloga, né? Foi apenas em uma consulta. Estou para marcar novamente pelo meu plano de saúde, para ver, porque particular tá muito caro aqui. Então Marley ia fazer 10 anos que tava comigo. Chegou em uma fase bem difícil da minha vida, que foi quando eu tive depressão, ansiedade. Eu fiquei afastada uns 3 a 4 meses do trabalho. E naquela época eu não conseguia ficar só. Era bem difícil, estava sendo bem difícil. E daí me deram Marley de presente, para me ajudar junto com o tratamento, junto com acompanhamento ali com os especialistas, tudo. E Marley me ajudou muito. Marley foi minha companhia, foi meu amigo, foi tudo. E depois de um tempo, eu passei por situações bem difíceis. E era eu e Marley. Eu e Marley procurando kitnet. Muitas kitnets aqui onde eu moro não aceitava cachorrinho. Então foi bem difícil, mas a gente foi passando por cada obstáculo juntos. A gente conseguiu dar a volta, sabe, por cima ali. E o que foi que aconteceu? Em julho, no mês do meu aniversário, julho agora, dia 13 de julho, era um domingo, por volta de 1h30 da tarde, mais ou menos isso. Meu esposo saiu para colocar o lixo lá fora. E ele deixou o portão um pouquinho aberto, porque Marley acompanhou ele também. E deixou o portão um pouco aberto para ele entrar. Que, né, ele tinha esse costume, né, de tá indo até a calçada, voltar. Aqui na minha rua tem vários cachorros assim de rua, abandonados, então ele tinha um convívio bem de boa com os cachorrinhos, porque como eu colocava, ainda coloco às vezes ração e água aqui na minha calçada para eles virem comer, beber água. Então ele já tinha um convívio assim com o meu cachorrinho. Então era bem de boa. E Marley sempre teve isso, né? Às vezes ia aqui na calçada, voltava. Só que dessa vez que ele ficou na calçada, um vizinho meu, que mora, eu acho, umas 8 casas acima da minha, tava passando com os dois pitbull dele. Os pitbull dele tava sem focinheira, sem uma corrente adequada, era uma corrente de ferro bem fraquinha. E eles são bem fortes, assim, sabe? Daí, eles quando avistaram Marley, vieram em direção a ele. Sendo que essa não foi a primeira vez, já aconteceu isso outras vezes. Que eles estavam passeando com esses pitbull e eles acabaram, na última vez, eles vieram os dois de encontro, que é o meu portão, pra pegar meu cachorrinho Marley, só que ele tava do lado de dentro. Dessa vez Marley tava na calçada quando eles estavam passando. E os pitbull, quando viu Marley, foi em direção a ele. Porém, só um pitbull foi que avançou no Marley. E
pegou ele pela boca, né? Abocanhou ele assim pela boca. E ele é desse tamanho, o pescocinho dele, praticamente. É pequeno. Daí, naquele momento, eu e meu esposo, foi um momento que eu e meu esposo viu foi isso, né? Nesse momento que eu ouvi o barulho, o dono do pitbull batendo nele e tudo mais, foi para largar o meu cachorrinho. Foi o momento que eu e meu esposo viu. Então, eu e meu esposo saiu indo disparado aqui pro meio da rua. Meu esposo, junto com o dono do pitbull, batendo na cabeça dele para ele soltar o Marley. Até que ele soltou. Aí soltou o Marley da boca dele. Meu esposo pegou ele, colocou ele na calçada, perdendo muito sangue. Eu em desespero, fiquei em desespero, em choque. Peguei uma camisa do meu esposo nas pressas, enrolei no pescocinho dele. E a gente levou ele pra clínica, sabe? Mas antes de levar pra clínica, os vizinhos vieram nos dar assistência, tudo, vinham nos ajudar. Os donos do pitbull não prestaram nenhuma assistência, ainda saíram xingando. Daí eu e meu esposo corremos para a clínica aqui da cidade. Deixamos ele lá internadozinho, ele estava em estado de choque. E viemos para casa. Chegamos em casa, chamamos a polícia, né, para prestar o boletim de ocorrência. A polícia veio, fomos até a casa do dono dos pitbull. Daí ele falou, né, que meu cachorro avançou. Marley não avança de ninguém, eu conheço o Marley. Ele é medroso. E só fica latindo, como todos os cachorros, normal. E as minhas duas vizinhas que viram toda a cena, elas também confirmaram isso. Rose, ele não avançou. Ele só ficou latindo quando os pitbull passou. Os pitbull, quando viu ele, foi em direção a ele. Aí daí a gente prestou o boletim de ocorrência. Eles falaram que iria ajudar com os gastos da clínica. Iria estar ajudando. Aí a gente pegou o contato deles, né? E daí a gente ficou esperando, no domingo à noite ficamos esperando o retorno da clínica, do estado dele. Falaram que ele estava ainda em estado de choque. O sangramento tinha parado, porque eles tinham dado medicamento. Na segunda pela manhã eu fui lá ver Marley. Ele estava em estado de choque ainda. Um olhar fixo assim para a parede, não piscava, não dormia. Aí daí na segunda noite eles marcaram uma consulta com o especialista em fratura, né, de animal e tudo mais. Aí na segunda noite meu esposo que acompanhou, foi lá à noite, né, acompanhou. Ele já tinha saído do estado de choque, Marleyzinho. Aí colocaram a sonda nele para ele se alimentar, né, para fazer xixi, essas coisinhas. E na terça-feira eu fui novamente lá, eu e meu esposo. Na terça foi eu e meu esposo pegar ele para levar em outra clínica em Balneário para fazer uma ressonância ou foi um raio-x com contraste, foi alguma coisa assim, gente. Porque eu tava tão abalada que meu esposo que tava, sabe? Aí levamos ele lá na clínica de Balneário para fazer, né, esses outros exames para ver a gravidade, porque daí eles não fecharam, porque não tinha como eles dar ponto sem saber a gravidade, né, se ia precisar de cirurgia ou não, como é que tá. Aí fizemos esse exame, voltamos para Itajaí, deixamos ele na clínica na terça, né. Na quarta-feira pela manhã fui visitar ele e não saiu ainda, não tinha saído ainda o resultado desse exame que a gente fez na terça, né, dessa ressonância. Aí eu tava em estado de pânico, faltando trabalho, porque eu não tava conseguindo trabalhar, não tava conseguindo dormir, não tava conseguindo fazer nada. Aí na quarta fui lá visitar ele novamente, tava na mesma, saí de lá pior do que como eu cheguei. E eu vi tipo ele indo aos poucos, ele partindo aos poucos. Na quinta-feira fui ver ele novamente. Daí a gente tava ligando lá pra clínica de Balneário pra ver se já tinha saído o resultado da ressonância e tudo mais. E ainda não, né? Eu liguei na quinta pela manhã, ainda não. Aí fui lá visitar ele. Na quinta à noite, meu esposo foi me pegar no trabalho. Aí daí ele falou que tinha saído o resultado da ressonância.
já tinham passado por um médico que estava acompanhando ele, ou veterinário, perdão, que estava acompanhando ele. Ele falou que era muito grave, não, não tinha como fazer a cirurgia. Só o tempo iria dizer se ele conseguisse se recuperar ou não. E iriam estar dando um ponto, né? Fazendo um ponto. A sutura, se eu não me engano, é assim que eles chamam. E aí iria só estar aguardando pra ver se ele ia reagir. Aí eles, na quinta noite eles falaram isso, a clínica, né? Junto com o médico que estava acompanhando ele, falaram isso para meu esposo, né? Como saiu o resultado, o veterinário olhou e mandaram áudio para meu esposo explicando toda a situação ali. Na quinta noite ainda, eu acho que depois de 1 hora que eles falaram isso, 1 a 2 horas mais ou menos, a clínica ligou. E falaram que meu marido não existiu. E acabou partindo. Aí meu esposo foi me pegar o trabalho e me falou tudo, né? Que tinha saído o resultado, o médico tinha falado e que depois a clínica ligou falando que ele não tinha resistido. Que tinha tido uma parada, meu chão de sabão. As pessoas ficam, mas é um cachorrinho, arruma outro pra te fazer companhia, gente. Não era só um cachorrinho. Marla era como um filho pra mim. A gente passou muita coisa junto. Muita coisa junto. Muita. Foi muita história. Marley dormia comigo, então imagine, quase 10 anos ele ali dormindo juntinho de mim e não ter ele perto de mim. Aí eu sempre falo às pessoas, o sentimento que você tem quando perde um ente querido é o mesmo sentimento que eu senti quando perdi Marley. Mas é cachorro. Só imagine, só pense que é o mesmo sentimento. Que aí você vai entender que a dor é a mesma. E mesmo conseguindo outro cachorro, vai me fazer companhia. Mas não vai me trazer toda aquela história que eu vivi com ele. Todas as lembranças, as dificuldades que passamos juntos, que não foram fáceis. Então imagine isso. Então nas primeiras semanas, o primeiro mês foi bem difícil. Então já tem 2 meses e pouquinho que o Marley se foi. Ainda dói. Ainda dói. O pior momento eu acho que é quando eu fico em casa. Porque quando eu tô no trabalho, lá é muito serviço, então eu fico muito atarefada. Agora quando eu tô em casa, eu sofro. Quando eu tô em casa é muito dolorido, muito. Aí depois que o Marley partiu, eu fui na psicóloga, né? Fui pra uma consulta, depois parei. Tô pra ir novamente, porque não dá. E parece que é uma coisa atrás da outra, né? Quando não é uma notícia, ou seja, chega uma notícia ruim, depois em sequência parece que já começa a acontecer várias situações, sabe? E os donos dos Pitbull não mandaram mensagem. Meu esposo mandou mensagem falando, quando o Marley estava vivo, estava internado, meu esposo tinha mandado mensagem falando dos gastos que a gente estava tendo com ele. Eles falaram que não tinha dinheiro, sendo que na hora ali que o policial veio, que a gente fez o boletim de ocorrência, eles falaram que iriam se comprometer com os gastos dele. Mas depois falaram que não tinha dinheiro, que não ia poder ajudar, nem perguntaram, nem tipo, não, Rogério, não tem dinheiro, tudo bem, acontece, mas procurar saber como é que ele tá, como é que tá o cachorro de vocês. Não procurar saber, não tiver nenhum tipo de empatia. E eu sei que meus vídeos vai parecer meio depressivo, mas, gente, eu tô meio depressiva, eu tô com ansiedade, eu ando passando por situações bem difíceis. Já tem um tempo. E eu gosto um pouco de conversar aqui, porque talvez tenha alguém também que entenda, né? Passa por situações assim. Entenda um pouco da minha dor, converse um pouco, não sei. Tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero voltar aqui para conversar mais com vocês. Com notícias boas também, tá? Então, tchau, fiquem todos com Deus.